A graça e a paz seja sobre você, meu irmão, sobre você, meu querido, que nos vê, que nos ouve aí aonde você está. Que o Senhor possa fortalecer o seu coração. Que o Senhor possa trazer a sua memória, que dá aquilo que dá esperança, o seu amor. Ele nunca acaba. E o Senhor tem algo para mim e para você nesse dia. Você escolheu, você preparou, você está aí nesse tempo meditando, né? Ouvindo. Participe conosco, né? O momento é da gente celebrar, é da gente louvar, é da gente orar, é da gente clamar, é da gente ouvir aquilo que Deus tem para nós. E que bom que você aí está sintonizado conosco e que o Senhor possa fortalecer o seu coração. Quero começar trazendo 2 versículos da Palavra de Deus. Davi, aquele que tinha intimidade com o Senhor, que tinha um coração voltado para as coisas do Senhor. Ele diz em Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia que o Senhor conhecia cada passo dele. Conhecia o seu coração, os seus pensamentos. E ele fala, Senhor, vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. Guia pelo caminho que agrada ao Senhor. Que essa seja a sua oração. Que essa seja a minha oração. Da gente andar em integridade de vida, agradando o coração de Deus. E que bom, queridos, que nós temos meios para a gente reunir. E nós estamos nos reunindo ainda através da internet, né? Dos vídeos gravados, e você pode ouvir, você pode participar a qualquer hora que você escolher. É um recurso que nós temos. Mas acredito que isso está por pouco tempo, né? Porque as vacinas estão chegando, pessoas, né, da nossa comunidade já vão ser vacinadas, e que o Senhor possa dar graça, apressar esse tempo, tudo na vontade dEle, tudo no tempo dEle. Nós é que queremos, né, encontrar, abraçar, né, dizer que você é importante para mim, que eu preciso de você, né? Somos família, somos corpos bem ajustados e o Senhor quer trabalhar conosco. Enquanto isso não acontece, nós temos aí o recurso da internet. E também eu quero pedir para que você recebe tantas coisas, tantos vídeos, mensagens, palavras pelo celular, pelo computador, né? E você às vezes envia para tantas pessoas, que você também possa lembrar de alguém e enviar esse momento nosso para a nossa comunidade. Quem sabe o Senhor quer usar você para algum amigo, para algum irmão, né? Para alguma pessoa que o Espírito Santo colocar no seu coração, seja instrumento de Deus, né? Para propagar a grandeza de Deus. Esse aqui é um tempo disso, da gente reconhecer, da gente clamar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor, e que você também faça parte disso, né? Nós da comunidade temos tantas pessoas que às vezes não têm oportunidade de ver coisas boas. É o Espírito Santo que vai na nossa frente. É Ele que nos direciona, é Ele que nos ensina. E que você seja instrumento de Deus também, né, para você enviar esse momento do nosso culto para alguém que o Senhor direcionar você. Né? 1, 2, 3, quantas pessoas o Senhor colocar no seu coração. E que elas também possam ser enriquecidas, que elas possam ser abençoadas, porque a palavra de Deus é ministrada. E é isso que nos alimenta, que nos fortalece. Outras coisas que nós queremos trazer para você, as nossas reuniões, né? Pelo Zoom, ainda pela internet, as reuniões dos grupos
já estão voltando ao normal. E você que faz parte da nossa comunidade, não deixe ficar de fora, né? Entre em contato, né, com um grupo que você participa, que você quer participar. Fala assim, deixa eu participar. E aí você manda o seu contato, né? E aquele que está na liderança vai encaixar você para que a gente tenha esse momento também de comunhão. E a igreja seja fortalecida, né? Você seja fortalecido. Não fique fora, né? Então, é aí mais uma novidade para a gente. Outra coisa que a gente tem visto, né? A nossa comunidade, as pessoas que estão pedindo oração, você pode pedir oração, você pode entrar em contato aí, né, com o pastor Ivan, para que ele possa, às vezes, um telefonema, uma visita para você. Nós somos corpos e queremos estar junto com vocês, tá bom? Então você possa fazer também esse contato. E na nossa aí, comunidade nós temos aí o Lucas, nosso gauchinho aí, passou por uma cirurgia, está recuperando bem. Nossa palavra para você aí, meu irmão, receba aí a bênção do Senhor. O Senhor é contigo, seja forte e corajoso. E obrigado, e a graça dele sobre a sua vida que te sustenta, né? Então sabemos que está se recuperando bem outros irmãos também. E se você precisar de algo, nós estamos aqui para juntos clamar ao Senhor. E que o Senhor, nesse tempo, possa ministrar na minha vida e na sua vida. Esse é o desejo do coração de Deus. Que nós sejamos impactados com a sua palavra e que possamos sair daqui, desse tempo, renovados, cheios de motivação, de alegria, porque é o Senhor para quem nós vivemos, é o Senhor para quem a gente quer agradar Ele a todo tempo. Que o Senhor abençoe. Fique aí conosco. Deus te abençoe. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Estamos aqui para juntos a gente louvar e tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ele é o nosso bem-querer. Ele é tudo o que nós temos. Eu convido você, aonde você estiver, se você quiser ficar em pé, se você quiser estar sentado, ajoelhado, tenha liberdade, momento de você louvar e engrandecer o nome do nosso Deus.
Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu irás a tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Aleluia! Quanto o Senhor nos envolve com seu amor, eu, você é mais feliz. Amém. Glória a Deus. Essa canção diz para você descansar, para você confiar, para você entregar, porque é Ele quem cuida de mim, quem cuida de você. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão, e entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
pago um preço muito alto, preço de sangue, para que a igreja, para que eu e você fôssemos um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, porque é na força do Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia. E como igreja, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque é nessa força, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de distanciamento, que o Senhor nos une, que o Senhor nos faz forte. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe o nosso início. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Um grande beijo para vocês. Saudades. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações, que Ele nos guie, nos dê entendimento da palavra dEle, nos dê conhecimento, discernimento, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, onde realmente a desinformação nos leva a algumas ansiedades.
Mas nós sabemos, né? De certa forma, e está escrito na palavra, que nos tempos do fim, nós vamos estar passando por isso. E é um pouco sobre isso que nós vamos estar falando aqui hoje. Muito bem. O mais engraçado, quando a gente fala nesses tempos que nós estamos vivendo, que nós estamos classificando, cada um de nós do seu jeito, mas nós classificamos esse tempo como sendo o fim dos tempos. Se nós voltarmos aí nos anos 50, 60, 70, antes de Cristo, essa conversa já existia. Naquela época ela já existia. Eu peço a vocês que abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14. Verso 11, Paulo falando: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Esse então vai ser o nosso tema, essa questão tempo. O que acontecia naquela época? Qual que era a expectativa dos judeus com relação ao Messias? A leitura do Antigo Testamento feita pelos judeus é que o Messias seria uma pessoa gloriosa, poderosa, que comandaria os exércitos de Israel em libertar os judeus da opressão e do domínio das nações. Então os judeus esperavam que o Messias, o libertador, os lideraria em vitória contra o Império Romano, debaixo do qual eles já estavam sujeitos há algumas décadas. Eles tinham em mente que a chegada do Messias, o Filho de Deus, terminaria o que eles chamavam o reino desse mundo, e seria instalado o reino do Messias. As trevas, o período de escravidão da nação aos poderes desse mundo, daria lugar a um novo período, o reino de paz, onde Israel estaria no centro do universo, e todas as nações estariam sujeitas a Israel, onde o Messias, a partir de Jerusalém, seria adorado, cultuado, servido por todos os povos e nações. Entretanto, qual foi a real situação após a chegada do Messias? Imagine agora o que de fato aconteceu com a chegada do Messias. Quando Jesus chega, filho de carpinteiro, seguido por um bando de pescadores, e tendo no meio deles um zelote que fazia parte de um grupo revolucionário que queria a libertação política de Israel, os judeus deduziram que era impossível que fosse o Messias prometido. E até os discípulos de Jesus tinham dificuldade em entender de como Jesus Cristo se encaixava nisto que os profetas haviam anunciado, a chegada gloriosa do reino de Deus, a libertação do povo de Deus, passagens que falam do leão e da ovelha comendo juntas, da criança colocando a mão na toca da serpente sem que sofresse mal algum. Onde estava, pois, e quem seria esse que inauguraria o reino de paz e prosperidade para os judeus? Nem mesmo os discípulos, a princípio, compreenderam o que estava acontecendo, apesar de que Jesus
desde que começa a pregar, ecoa palavras de seu antecessor João Batista, ou seja, é chegado o reino de Deus. Jesus estava dizendo, isso que vocês esperavam chegou. Mas não era essa a realidade que expressava exatamente o que os judeus estavam pensando. A novidade da chegada de Jesus, somente mais tarde, seria entendida pelos próprios discípulos, especialmente pelo apóstolo Paulo. Foi que o reino de Deus, de fato, veio em Jesus Cristo, mas de maneira inaugural. Os estudiosos do Novo Testamento, particularmente aqueles que se dedicam à teologia bíblica, chamam a atenção do já e do ainda não. O reino veio, estava presente, mas ainda não na sua forma completa, ainda não na sua plenitude, pois na primeira vinda, o Messias viria humilde, viria encarnado com o objetivo de morrer pelos pecados de seu povo. E só na segunda vinda é que ele viria com toda a glória e todo esplendor estabelecer o seu reino sobre a terra. O reino de Deus já está presente entre nós, mas não na sua plenitude. Isso traz algumas implicações para nós como cristãos que estamos presos nesse período entre as duas vindas de Cristo. Então isso explica uma série de coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que já estamos perdoados, que os nossos pecados já foram apagados. Deus já os quitou completamente, mas nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda cometemos pecado. Já, mas ainda não. A Bíblia diz que o diabo está derrotado, que o golpe final já foi dado contra ele e que a sua perdição é inevitável. Mas Satanás ainda ronda como leão faminto procurando alguém para devorar. Já, mas ainda não. A Bíblia diz que Cristo já venceu a morte e que nós estamos ressuscitados com Cristo à direita de Deus Pai. E que nós já temos a vida eterna. A vida eterna não é uma coisa que nós iremos ter no futuro. A Bíblia diz que quem crê já tem a vida eterna. Mas nós ainda vamos morrer. A Bíblia diz que nós já participamos dos poderes do mundo vindouro. Diz que nós já participamos da natureza de Deus, como Pedro diz em sua primeira carta. Entretanto, a mesma Bíblia diz que aqui nesse mundo a gente sofre, passa por dificuldades, passa por perseguições. Qual é então o resultado de vivermos o já e o ainda não? É a tensão gerada entre nós cristãos, que somos cidadãos de dois mundos, tendo que viver entre esses dois períodos. Período desse mundo, que a Bíblia chama de trevas, debaixo do pecado, debaixo do poder de Satanás, e que caminha para o fim. Esse novo período que já raiou. Então, diferente do que os judeus pensavam, de que a vinda do Messias terminaria um período e começaria outro, na verdade a vinda do Messias fez com que um novo período entrasse no antigo, de forma que os dois coexistam. Então nós somos ao mesmo tempo cidadãos desse mundo e do reino dos céus. Isso explica o conflito que há entre nós dentro do nosso coração. Nós queremos as coisas de Deus, almejamos servir a Deus de todo o nosso coração, mas ainda nos sentimos presos a esse mundo. As coisas do presente século nos atraem, nos atrapalham, complicam a nossa vida com frequência. Então, quando o crente compreende que ele é cidadão de dois mundos, que ele vive onde a nova realidade se encontra com a antiga, é que ele pode entender uma série de coisas. Porque ele é assim, porque o mundo é assim, e porque Deus parece não agir. É porque nós estamos presos entre o já e o ainda não. Resumindo, é o conhecimento desse tempo que embasa a exortação do apóstolo Paulo para que os crentes de Roma despertem do sono, já que o dia está chegando e a noite já está passando e a vinda de Cristo se aproxima. Então nós temos que viver não como pessoas da noite, mas como pessoas que aguardam a chegada do dia. O alvo de Paulo nessa passagem é despertar os crentes de Roma
para a consciência do momento em que eles estavam vivendo. E nós muito mais. Para que, com base nisso, nós possamos fazer tudo aquilo que Paulo nos ensina. Ou seja, há 2000 anos atrás, Paulo já estava exortando os crentes daquela época de que nós estamos passando um período de tribulações e que a vinda de Jesus já estava próxima. Isso há 2000 anos, né? Ainda mais agora. Muito bem. Então, no verso 11, ele fala, né? E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo, quando diz e digo isto, é tudo que Paulo já falou antes. Se a gente pegar a carta de Romanos, desde o capítulo, todo o livro de Romanos e o capítulo 12 inteirinho, ele já vem trazendo orientações práticas para os cristãos em Roma. E isto, Paulo falou, estou dizendo a vocês que conhecem o tempo. Olha, é só um pequeno detalhe. Quando a gente fala a volta de Jesus está próxima, os tempos, o fim dos tempos, nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Mas Paulo exorta aos crentes daquela época, aos cristãos daquela época, que eles já conheciam o tempo. Então não era desculpa nenhuma, e nós também, da mesma forma, nós conhecemos o tempo. A Bíblia fala sobre esses tempos. É isso que Paulo está chamando a atenção. Eles estavam conscientes, os cristãos de Roma estavam conscientes que estavam vivendo a última hora desse mundo, em que Deus estava reunindo um povo entre as nações para si. Um tempo em que Israel estava endurecido, um tempo em que o evangelho estava sendo pregado a todas as nações. O tempo que antecedia a vinda de Senhor Jesus Cristo. Paulo queria que eles tivessem consciência disso. E eu peço aos irmãos que prestem bem atenção nisso, porque o que valeu para eles lá há 2000 anos atrás, vale para a gente hoje, da mesma forma. Será que nós estamos conscientes do tempo que nós vivemos? Desse momento que nós estamos vivendo? Deus já realizou as principais etapas da história da redenção. Ele já elegeu e predestinou na eternidade. Ele criou o mundo. A queda do homem já aconteceu. O seu Filho Jesus Cristo já veio ao mundo para realizar a redenção. A chamada da igreja está caminhando plenamente. A próxima etapa é a vinda do Senhor Jesus Cristo e o dia de juízo. Então, nós precisamos estar conscientes da época que nós estamos vivendo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Agora, os próximos passos é a vinda de Jesus, né, e o dia do juízo. Não tem muita coisa mais não. Com base nisso, o apóstolo diz no verso 11, já é hora de vocês despertarem do sono. Ele provavelmente estava repreendendo a igreja de Roma pela letargia espiritual ou pela indiferença pelas coisas de Deus. É muito comum o crente se envolver com o dia a dia nas suas obrigações que são justas. Ele tem que trabalhar, ele tem que levar os filhos para a escola, ele tem que pagar as contas, ele tem outras atividades que são lícitas e verdadeiras. Inclusive, muitas vezes, acompanhar os filhos nas aulas online, né? É uma maravilha, é uma delícia. Porém, o que acontece com frequência, ele se deixa envolver por essas coisas. Ele deixa de lembrar e de viver à luz dessa consciência do tempo em que ele está vivendo, que são os últimos tempos. Então Paulo diz, já é hora de vocês acordarem, de vocês deixarem de ser indiferentes para as coisas de Deus.
Está na hora de se levantarem dessa letargia que vocês vivem como se o mundo fosse durar para sempre. E é isso que a maioria das pessoas do mundo, as pessoas do mundo pensam. Por isso está na hora de despertar do sono e viver à luz dessa realidade espiritual de que a Bíblia nos fala com tanta clareza. Paulo nos dá 2 motivos para isso. O primeiro está no verso 11, porque a nossa salvação está mais perto do que no princípio cremos. Se isso era verdade há 2000 anos, né, meus irmãos? Quando Paulo disse isso, quanto mais hoje. Nós temos que lembrar que a salvação na Bíblia envolve mais do que o perdão de pecado. Os estudiosos explicam a salvação em 3 tempos. No primeiro tempo, Deus nos salva da culpa do pecado. Isso é chamado de justificação. E é um ato da parte de Deus que é feito quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, você pode dizer: eu estou salvo. Esta é uma declaração verdadeira, mas é incompleta. Você está salvo da culpa do pecado. Deus não vai lhe mandar mais para o inferno. Você creu e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está claro? Está entendido? Você está salvo se creu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você foi justificado. Muito bem. Mas aí começa o segundo tempo, que é a salvação do domínio e do poder do pecado na sua vida, que é chamado de santificação. Você foi salvo da culpa do pecado, mas você ainda está sob o domínio e poder do pecado. E Deus nos precisa salvar. Por isso é que nós precisamos passar pelo processo de santificação. Que, diferentemente da justificação, que é um ato único de Deus, a santificação é um processo que vai durar a vida toda. Durante toda a sua vida, Deus vai salvar você do poder do pecado, através do reino da graça, através da correção que é feita pela palavra de Deus, através de irmãos que Deus vai trazer, através do sofrimento, através da tribulação. Deus vai quebrando o poder do pecado na sua vida. Você vai aprender, olha só, você vai aprender a não mentir, você vai aprender a não cobiçar as coisas dos outros, você vai aprender a viver contente e feliz em toda e qualquer situação, você vai aprender a dar graças a Deus em todas as coisas, você vai aprender a amar o próximo como você mesmo. Isso é um aprendizado que dura a vida toda. Nesse sentido, você ainda está sendo salvo. No primeiro sentido, você está salvo. Na santificação, você ainda está sendo salvo. E agora tem o terceiro tempo, quando Deus vai nos livrar da presença do pecado em nosso coração. E isso é chamado de glorificação. E vai acontecer quando Cristo vier e houver a ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão, nós ressuscitaremos e os nossos corpos serão transformados para serem iguais ao corpo de Jesus Cristo. Serão corpos gloriosos, imortais, incorruptíveis, perfeitos e sem pecado. É o que a Bíblia chama de glorificação. Nesse sentido, você ainda não está salvo, porque isso só vai acontecer quando Deus voltar. E é nesse sentido que Paulo está falando aqui. A primeira razão pela qual você, que conhece o tempo, deve despertar do sono, é que a sua salvação completa, e ele está se referindo ao estágio final, está mais perto agora do que quando você creu. Um dia você creu no Senhor Jesus, e o processo de salvação começou. Deus o perdoou, o aceitou e justificou. O Espírito Santo então começou a salvar você do domínio do pecado, lhe encheu de esperança, lhe fez promessas,
e disse: um dia eu vou salvar você da presença do pecado em você, nos outros e nesse mundo. Quando meu filho vier, o mundo será transformado. Haverá um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Os mortos serão ressurretos e morarão comigo, com Cristo para sempre, diz nosso Deus, nesse novo mundo que se aproxima. Então, o primeiro motivo que Paulo apresenta para que os crentes despertem para compreender o tempo em que eles estão vivendo é que a nossa salvação está em processo. Ela começou quando nós cremos, mas ela ainda caminha para um final. E esse final está próximo e acontecerá na vinda de Jesus. A segunda razão que Paulo apresenta aqui está no verso 12. Ele diz: vai alta a noite e vem chegado o dia. A noite a que ele se refere é o tempo desse mundo. Então a noite já vai alta, quer dizer que a noite está terminando. Ou seja, esse mundo, como a noite, vai terminar. E o dia já vem chegando, pois a luz do mundo já veio. Cristo, quando se apresentou aos judeus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Então a luz já brilha. Os primeiros raios do novo dia já brilham ao nosso redor, dissipando as trevas, embora não plenamente. Aqui Paulo está falando então da intrusão do dia nas trevas. Não é um processo que ocorre de repente, mas aos poucos. Nós estamos vivendo no amanhecer desse novo período que Deus fará nesse mundo, o novo céu e a nova terra. Então nós temos dois motivos para despertarmos do nosso sono. O primeiro é a nossa salvação, está em processo, incompleta, mas ela se aproxima do final. E o segundo é que a noite desse mundo está passando, que novo dia já raiou, que o reino de Deus já está entre nós. E nós vivemos na expectativa de que esse dia chegue logo, porque nós não queremos viver na madrugada. E agora no final do verso 12 até o verso 14, ele fala de como nós então devemos viver como pessoas que conhecem o tempo, e estão conscientes de que estão vivendo no apagar da luz desse mundo. Primeiro, ele no final do verso 12 diz: deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Então, à luz disso tudo, a primeira orientação prática é essa: deixem as obras das trevas. O que são as obras das trevas? É tudo aquilo que as pessoas fazem no escuro, de noite, em segredo, apesar de que hoje eles estão fazendo à luz do dia. São obras que são feitas por pessoas que não querem ser expostas. São obras vergonhosas, indecentes, condenáveis contra a palavra de Deus e que não são dignas de um cristão que já faz parte do novo dia. E repare, meus irmãos, como realmente essa noite está passando rápido. Olha as barbaridades que estão sendo feitas à luz do dia, sem nenhuma cerimônia. Sem nenhuma cerimônia. Em vez disso, revista-se com as armas da luz. Paulo está se referindo às virtudes cristãs: justiça, amor, verdade, humildade, zelo, sinceridade, fervor diante de Deus, tudo aquilo que no Novo Testamento descreve como sendo pertinentes às pessoas que são salvas. Então, a primeira orientação: pare de fazer as coisas das trevas e se revista daquilo que caracteriza uma vida iluminada pela verdade do Evangelho em Cristo Jesus. A segunda orientação está no verso 13: vivamos dignamente, como em pleno dia. De dia somos vistos por todos e todos os nossos atos são feitos diante de outras pessoas. De dia não temos como esconder nada, pois a luz ilumina tudo. Ou seja, vivamos como pessoas que andam de dia de maneira digna, de maneira conveniente. Em contraste, Paulo diz: não andem em orgias, bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes. Repare que contendas e ciúmes fazem parte das obras das trevas. É muito importante a gente... Há um detalhezinho que é bom a gente prestar atenção. A terceira orientação está no verso 14: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne.
Revestir-se de Cristo significa tomar sobre si o poder de Cristo. É você depender dele, é você revestir-se da graça, do poder e das virtudes, dos benefícios que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Na cruz ele conquistou para nós o perdão dos pecados. Quando ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence o diabo. A nossa força está no Senhor Jesus, não em nós mesmos. É por isso que Paulo diz que o antídoto para uma vida sem pecado, de orgias, de imoralidade, é você revestir-se de Cristo. É somente unido a Jesus pela fé é que nós poderemos viver como cidadãos do dia. Em contraste, não disponhais para a carne, nada disponhais para a carne. Final do verso 14, no tocante a seus desejos, que não podem ser satisfeitos de maneira lícita. São paixões e vontades que brotam na nossa carne. Apesar de já ter sido salvos, o crente ainda tem desejos e paixões. O que Paulo está dizendo é que você, ao invés de disponibilizar espaço para seus desejos e paixões, você deve se revestir do Senhor Jesus Cristo. É aqui que nós precisamos aprender como cristão, não somente a dizer não para o pecado, mas a evitar todas as situações ou ocasiões em que o pecado pode se tornar presente em nossa vida. Não dê chance à carne, meu irmão. Muito bem, nós podemos tirar então aqui algumas lições. Nós de fato vivemos no limiar de um novo tempo. A vinda do Senhor Jesus está próxima e com ela o início de um novo céu, de uma nova terra, onde habita a justiça, onde nós finalmente seremos livres do pecado em todos os seus sentidos. Mas até lá nós estamos vivendo nessa tensão do já e do ainda não, onde a Bíblia demanda o tempo todo que nós sejamos pessoas esclarecidas, conhecendo o tempo, vivendo em santidade, deixando as obras das trevas, vivendo de maneira digna de Deus. Uma outra lição é que a salvação, de fato, é um processo. E ele ainda não, e Deus ainda não terminou essa nossa salvação. Ela está em processo. Ele começou quando você creu e foi salvo da culpa do pecado. Mas ainda não foi salvo da mentira, da imoralidade, da impureza, da maneira de como você trata as pessoas, da raiva, da mágoa. Não é verdade? Nós não pisamos na bola, nós não escorregamos na maionese, não é? Então, ou seja, Deus ainda está salvando você. E ele só vai terminar na ressurreição dos mortos, quando o pecado será tirado de nós. E experimentaremos uma coisa que nós não conseguimos imaginar, que é não ter o pecado em nós. É dificílimo, eu já parei para pensar nisso, meus irmãos, e convido a vocês todos a pensarem nisso. Como é viver sem ter pecado em nós? O que eu estou falando aqui é não ter mais o domínio do pecado sobre a nossa vida. Vai ser bom demais. E agora, eu quero só chamar mais atenção para a gente terminar, que esse período que nós estamos vivendo, o período da santificação, nós podemos até partir para aquele raciocínio, né? Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Sei que eu já estou salvo. Ele mesmo falou. Eu já não tenho mais a culpa do pecado. Então, para que eu preciso me preocupar com a santificação? Eu já estou salvo mesmo. Então, agora eu vou descansar em berço esplêndido. Será? Será que isso é verdade? Pensem comigo. Por que a Bíblia toda, a gente vê falando, inclusive aqui, acordem, despertem desse sono, despertem da letargia. Por que será que ele está falando isso? Quando nós pegamos em Apocalipse capítulo 11, aquele que tem a coroa, que se cuide, para que não caia. Por quê, hein? Por que será?
Por que ele está falando tudo isso, nos alertando nesses tempos que virão? Para mim, do meu ponto de vista, só tem uma coisa, porque na medida em que nós formos chegando, que a noite for passando, o dia vem raiando, e que a volta de Jesus está se aproximando, nós vamos passar por momentos cada vez mais difíceis. E se nós não tivermos agarrados em Jesus, agarrados na palavra, nos unindo uns aos outros, eu não sei, meus irmãos, mas nós podemos estar passando por situações bastante difíceis. Pensem nisso comigo, né? Que Deus os abençoe, que essas palavras toquem no coração de vocês. Orem a Deus para que a gente possa ter os nossos caminhos iluminados, usando a palavra dele como lâmpada para os nossos pés, porque o tempo está chegando, né? E já pensou a gente viver sem pecado? Pensa sobre isso, tá bom? Que Deus os abençoe, o guarde e os proteja. Amém. Pai amado, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos aniversariantes dessa semana. Te agradecer, Senhor, pela vida do Vitor, que está completando mais um ano. Pedimos a bênção do Senhor sobre ele, sobre o seu crescimento, sobre a sua saúde, o seu desenvolvimento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor o proteja, o guarde. Pedimos que o Senhor fale ao seu coraçãozinho tão pequeno a respeito de Ti. Ó Deus, que ele possa ser abençoado no aprendizado, que ele possa crescer, que ele possa se desenvolver, que ele possa ser obediente. Em nome de Jesus. Te agradecemos pela vida também da irmã Nair. Te agradecemos, Senhor, pelos aniversariantes da semana, que são gerações completamente antagônicas. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor também sobre a vida da irmã Nair. Ó Deus, que o Senhor a sustente, que o Senhor a guarde, que o Senhor dê ela sonhos e visões, e que a graça do Senhor seja sobre ela nesse ano que ela está completando mais um ano de vida. Te agradecemos, Senhor, pela bênção do Senhor ter acrescentado no nosso meio essas vidas tão preciosas. E nós nos alegramos por elas, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, graças a Deus por mais um culto que o Senhor nos concede. Somos gratos ao Senhor por este louvor, por essa palavra, gratos aos irmãos, gratos ao Espírito Santo do Senhor, que tem inspirado a sua igreja no louvor e na palavra. Que o Senhor continue inspirando cada vez mais. Gostaria de despedi-los com a palavra que está em Salmo 105, versículo 4 e 5, que diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Que o Senhor continue te abençoando, nos abençoando, e que cada um tenha uma semana de vitória na presença do Senhor, o nosso Deus. Um abraço a todos. A paz.